Novos Titãs 46 foi publicado aqui em janeiro de 1990. Então vai ter aquelas histórias bem estilo da DC finalzão dos anos 80, né? Saiu por lá 87, 88, que eu acho muito legal. A primeira delas é os Novos Titãs, com o Marv Wolfman escrevendo, né? E aqui o Jorge Pérez ele tinha retornado para os desenhos, acho que ficou um tempo o Eduardo Barreto. E aqui é uma história cheia de ação, tal, que é o penúltimo episódio de um arco onde eles tentam explicar de onde veio a Moça Maravilha, né, a Dona Troy. Que eu acho que a DC na época eles tinham um problema de ela ser muito misturada com a Mulher Maravilha, né? As duas cresceram lá na Ilha Paraíso e tal. Então aqui eles estavam tentando dar uma origem própria para Dona Troy, né? Então eles vão descobrir que nesse arco, né, teve lá uns deuses do Olimpo, tal, que vivem lá em Nova Cronos, que na verdade foram quem tinham resgatado ela quando criancinha e escolhido ela para ser um dos seres poderosos que eles criam lá, só que depois tinha levado lá para onde vivia a Mulher Maravilha e apagou a memória, assim, meio que para proteger e tal. Foi um modo de fazer esse retcon aqui, né? Então aqui nesse arco os Novos Titãs começam a vasculhar, tal, vão lá para Nova Cronos, só que vai ter uma inimiga chamada Esparta, que até tinha crescido junto lá com a Dona Troy quando eram crianças, só que essa ficou revoltada e começa a matar os outros escolhidos pelos deuses do Olimpo para ganhar mais poder, tal. Aqui tem uma cena muito legal que ela capturou o Cyborg não quer cooperar, começa a detonar os braços e pernas dele aqui. E então assim, tem esse plot, mas a história inteira é cheia de cena de ação aqui, porque no começo os titãs estavam fugindo dela e tal, e aí depois vai ter que invadir essa cidade aqui para resgatar o Cyborg, e aí vai ser cheio de cenas, bastante ação assim. Mesmo a arte do Jorge Pérez sendo detalhada aqui no formatinho, tá segurando muito bem. Acho que tá numa fase assim que a impressão da Abril tá também super boa, né? Então, cheio de ação, detalhes dessa história aqui. Eles vão acabar enfrentando essa Esparta e depois conclui na próxima edição, assim. Uma história muito legal disso aqui. Deve ter saído em alguma republicação dos Novos Titãs, que todas essas histórias mais famosas deles saíram, né? Aí a segunda e terceira histórias vão ser escritas pelo John Strander, o que dá um certo tom assim para a revista, né? Assim como a revista do Hulk às vezes tinha umas duas histórias do Bill Mantlo, você ter essas duas histórias seguidas do mesmo escritor dessa tonalidade própria aqui, né? A primeira do Nuclear, ele vai estar nessa fase onde está dividindo o corpo com o cara lá da União Soviética. Porque muito assim do John Strander dos anos 80 é bem assim filme da época, né? Ou é coisa da Guerra Fria, ou é luta contra o tráfico de drogas, coisas assim. Então aqui vai ter esse conflito assim que o carinha lá que faz parte do Nuclear tá na vida dele nos Estados Unidos e o russo lá tá cheio de problemas lá com a KGB, ele some, então eles vão atrás, é capturado pela KGB e vai aparecer um alienígena lá para atacar o pessoal em Moscou. Então, por causa disso, esse cara ele junta para formar um nuclear para lutar contra esse carinha aqui. Eu gosto bastante dos poderes nucleares. Eu acho que toda essa coisa de poder mudar as moléculas, seja do que está em volta de você ou do inimigo, do que ele está atacando em você, tem bastante potencial. Nunca foi totalmente explorado, mas é legal. E essa arte aqui eu acho que tem estilo, assim, ela é meio crua, assim, né? Mas não sei porque, talvez porque ele tá nessa fase dividida com o soviético, assim, parece que combina mais tal. Aí o final acaba sendo o Caçador, que seria a estreia da revista americana, essa história, né? Só que aqui o John Strander está dividindo o roteiro com a Kim Yali, que eu acho que é a esposa dele, comenta sobre isso numa entrevista que tem no fim. E assim como a Dona Troy, o Caçador ele é um personagem meio complexo assim de passado, de história, porque
O nome Caçador acho que já existia desde da Era de Ouro na DC Comics, ele foi rebutado nos anos 70, sempre foi tipo uma espécie de Batman low profile aqui. E depois esse personagem aqui surgiu mais recentemente, pós-crise, né? E principalmente pós a saga Milênio, que tinha os caçadores eram um culto de uns androides criados pelos Guardiões dos Lanternas Verdes, assim, antes dos Lanternas Verdes, e depois se rebelaram e tal. E esse cara aqui não é um ciborgue, ele foi convocado na época, depois ele ajudou os outros heróis a enfrentar esses caçadores que se rebelaram. Só que depois ele se torna um vilão, é meio complicado assim. Mas aqui, enfim, ele está atuando, acho que tanto no Esquadrão Suicida quanto por conta própria aqui. Que o John Stanley também escreveu o Esquadrão Suicida. Então, primeiro ele enfrentou lá capturou Coringa, meio medíocre e tal. Mas aqui vai aquelas coisas mais de violência assim do dia a dia também, volta aquelas coisas de quadrilhas, tráfico de droga e tal, embora tenha aqui no meio da história ele tá também atacando lá, tentando capturar o Senhor Frio. O desenhista aqui, o John Rice, ele até comenta aqui no fim que é um cara que curtia mangá, anime e tal, que era bem raro, né, pro meio dos anos 80, embora o estilo dele seja bem ocidental, dá pra ver aqui que os desenhos, acho que tem umas partes que são meio inspiradas assim em mangá, né? Essas linhas de movimento, esses closes assim. Então a arte também eu acho bem legal. Acho que a história não tem muita importância, assim, parece meio bem, tipo, você não entende exatamente por que a DC fazia esses personagens, assim. Tanto é que depois eu acho que eles desencanam, né? A partir dos anos 90 vira tudo família Batman, né? Quando quer fazer esses vigilantes é mais um personagem lá da família Batman. E assim, dá para entender de isso vender mais, mas eu acho que essas histórias eram bem escritas, bem legais, só não tinha realmente muita relevância e tal. E aqui no final tem uma entrevista com o John Stanley, que eu acho, na época, se ler essas coisas era muito legal, que você não tinha internet, você não tinha revista, nada. Qualquer formatinho que vinha com esses textos, eu achava super legal. Então, chamada para a continuação do Caçador. Então, assim, muito dessas coisas no Novos Titãs, se você não tiver o formatinho, acho que você nunca vai ler, né? Porque é fácil você passar batido, porque as histórias mais legais, quase tudo, na verdade, dos Novos Titãs foi republicado. Só que no meio você tem essas histórias que são dessa fase específica da DC que não tem, eu acho que, menor condição de sair. Talvez fora Esquadrão Suicida, uma coisa assim. Não tem a menor noção disso aqui ser publicado, né? Então fica aqui guardado nos formatinhos.